Muito bem, amigos do Tempo e Dinheiro, de volta com vocês para um assunto muito legal para a gente conversar sobre a produção agrícola. Vamos falar agora sobre proteção e crescimento das plantas através de biológicos. Nós vamos falar de 3 bactérias do bem para afofar o seu solo, para deixar o seu solo bem nutritivo, de acordo com o que você sempre pensou para a sua lavoura, diminuindo os usos dos químicos através de biológicos. Eu estou falando aqui de um novo produto que a Agro7, lá de Ponta Grossa, está colocando à disposição de todo o Brasil, que é o Nodifos. Nodifos é um 3 em 1 biológico de proteção e crescimento, né, e redução de químicos para melhorar, claro, a sua lavoura e o seu orgulho, principalmente, né? Que orgulho a gente tem de ter um solo saudável. Essa é a proposta do Nodifos. Sobre isso eu falo com a Andréia de Figueiredo, que é a diretora de Marketing e Desenvolvimento da Agro7. Andréia, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, João. Prazer estar aqui com você para a gente falar aí de uma nova solução para a agricultura, né? Trazer 3 bactérias do bem para a diversidade microbiológica do solo. Que maravilha, adoro essa conversa, viu, Andréia? Porque assim, esse é o avanço da agricultura. A agricultura começou com todas as dificuldades e ainda existem e tal, mas aí a pesquisa, as pessoas do bem começam a melhorar a nossa estrutura de solo, que é o nosso bem mais precioso. Ô Andréia, o que faz, qual é a ação básica desse 3 em 1, o Nodifos? Bom, em resumo, João, o produto tem 3 bactérias. Uma bactéria que é especializada em fixação de nitrogênio, outra bactéria que é especializada na promoção de crescimento e uma outra bactéria que é especializada na solubilização de fósforo. Elas têm outras funções, né? Porque quando você tem micro-organismos juntos, você consegue uma relação de sinergia entre eles e conseguem ações extras na lavoura. Mas basicamente são essas 3 funções principais que a gente buscou na hora de formular e de trabalhar e desenvolver esse produto. Nós vamos detalhar essas vantagens, as 3 vantagens, mas o mais legal mesmo dessa sua proposta da Agro7 é que ela teve uma união com a pesquisa, com cientistas, né, aí das universidades do Paraná, especificamente, nós estamos falando da UniOeste, que pegou o Nodifos e trabalhou e comprovou a eficiência. E a primeira e a mais importante dos resultados dos pesquisadores foi que agregou crescimento, proteção, com menos uso de químicos, Andréia. Isso mesmo. Então foi lá na UniOeste, né, com o professor Vandeir. A gente, antes de colocar um produto no mercado brasileiro, a gente precisa fazer vários testes com condições edafoclimáticas diferentes, né? Porque a gente tem muita variabilidade de tipo de solo, de clima, enfim, isso precisa ser testado se o produto tem consistência com toda essa variabilidade. E nesses trabalhos mostraram que o tratamento com 50% do fertilizante fosfatado mais o Nodifos foi igual estatisticamente ao tratamento com 100% da adubação fosfatada. Então, nós conseguimos economizar o gasto com o fertilizante químico em 50%, incorporando um produto com outras funções extras, né? Que além da solubilização do fosfato e aumento da absorção desse nutriente, tem a fixação do nitrogênio e a promoção de crescimento de raízes e folhas, enfim, que acabam também ajudando a aumentar a produtividade. Então, assim, trocando em miúdos, né? Para o produtor é importante essa solubilização do fósforo, ou seja, o fósforo, a gente normalmente vê, né, as figuras de imagens aí das raízes, aí o fósforo está aqui separado, a raiz está aqui, os dois não se unem, aí vocês vêm com o Nodifos para trazer essa união, disponibilizar o fósforo para a raiz. Isso é uma das funções. E a outra segunda função são os meus amigos bradyrhizóbios, eu adoro bradyrhizóbios, aquelas bolinhas brancas, né, de nitrogênio natural, que estão disponíveis para as plantas e você vai aumentar esse acesso, é isso, André? O bradyrhizobium, ele é um inoculante que vai fornecer todo o nitrogênio que a soja precisa hoje para o ciclo, que fica em torno de 300 quilos de nitrogênio.
A bactéria é capaz. Esse produto, ele entra para aumentar esse aporte de nitrogênio e aporte de proteína e peso de grão. Então, ele entra como um co-inoculante do bradyrhizóbio. Tá. E o resultado, ao fim de tudo isso, é uma planta com mais raízes, com mais folha, mais forte, mais protegida, mais saudável. Isso. Então, a gente, com esses trabalhos, nós conseguimos comprovar em todas as áreas aumento de área foliar. Nós tivemos incrementos de 29% de área foliar, 31% de área de raiz, né? Daí é até interessante que se a gente olha o concurso de produtividade do SESB e vê todas as áreas campeãs, a característica que ela tem em comum é o crescimento radicular, que a planta consegue buscar em mais profundidade água e nutrientes, né? E o aumento do teor foliar de fósforo, que comprova Sim. que, mesmo reduzindo a adubação fosfatada, a gente conseguiu fazer com que aquele fósforo no solo, até a gente usa no vídeo um cadeadinho, né, para mostrar o fósforo, ele está lá, mas ele está preso, né? Então, as bactérias vão lá, produzem algumas enzimas, que esse fósforo vai ficar numa forma que a planta consegue absorver. E o crescimento da raiz, que a gente promove com esse produto, faz com que essa raiz também vá buscar esse fósforo que foi solubilizado pela bactéria. Mas veja o conjunto das coisas, né, André? Nada importaria você dar todo esse ganho para as plantas, mais raízes, mais condição de absorção, se você não trabalhasse num solo fofinho, né, saudável, macio para a raiz se expandir. Porque se você jogar em cima de uma rocha, não vai. Essa é a função, por isso que é 3 em 1. Você entra melhorando o solo, tirando a acidez do solo, e aí você aumenta as raízes, e aí vem a absorção de todos esses benefícios. Por isso que você chama, né, 3 bactérias do bem, não é isso? Exatamente, João. A gente trabalha muito esse conceito de construção da produtividade, né? Na verdade, a gente tem que pensar desde o começo do solo, do manejo do solo, rotação de culturas, do planejamento da lavoura, de todos os produtos envolvidos no ciclo da lavoura, para a gente conseguir ganhos de produtividade. Porque de nada adianta você ter enormes ganhos de produtividade com altíssimo custo. Você precisa ter, obviamente, investimento, porque precisa ter o investimento para ter tecnologias e aumento de produtividade, mas você precisa ter uma margem de ganho financeiro, obviamente, senão não justifica a utilização das tecnologias. E cada vez mais a gente vê que as consistências dos resultados acontecem no conjunto da obra, digamos assim, na construção da produtividade. Não é um produto ou uma função, né? É um conjunto de produtos e é um planejamento de custo-benefício da lavoura como um todo, desde antes do plantio. Acho que o nó de Foz, ele se encaixa naquele conceito do produtor do bem, né? Que produz o principal instrumento da paz, que é o alimento, né? Com todo o benefício para a natureza, a proteção da natureza. Essa é uma mudança de paradigma que nós estamos passando para toda a sociedade brasileira, que os agricultores são as pessoas mais avançadas que propiciam realmente a paz no nosso país. Por isso que eu fico muito feliz do Tempo e Dinheiro estar aí, tendo o carinho de vocês, a confiança de vocês para nós anunciarmos o Nó de Foz. Acho que a gente tem um futuro muito brilhante, né, com essas pesquisas, com a cabeça boa de vocês. Agora, dizendo isso, o André de Figueiredo, queria falar um pouquinho da Agroset, que é, claro, né, um resultado do seu pai, né? Então, a Agroset, ela é uma empresa familiar, né? Meu pai é o fundador, a minha mãe também esteve com eles desde o início, né? Eles ainda estão conosco aqui para nossa felicidade. Diga o nome deles, por favor. Meu pai é o Ricardo Figueiredo, né? Esse ano, inclusive, fazendo 50 anos de formado em agronomia, né? E minha mãe sempre é do lado deles. A gente costuma dizer, quando eu pergunto assim, desde quando vocês trabalham na Agroset? Porque todos os filhos estão trabalhando na Agroset, né? Eu na área de marketing e desenvolvimento,
sou agrônoma, o meu irmão também é agrônomo, está na área comercial, a minha irmã se formou em Direito, ela faz a parte administrativa e jurídica da empresa e financeira, a irmã mais nova, formada em Administração e Comércio Exterior, trabalha com a responsabilidade social, o ESG da empresa, e então nós estamos todos juntos e a gente costuma dizer assim, que quando perguntam, né, desde quando vocês estão trabalhando na empresa, a gente diz desde que a gente nasceu, porque a gente vinha brincar na Grossetti, né, meu pai e minha mãe vinham trabalhar e a gente ficava brincando na empresa. E a nossa essência, e que a gente trabalha sempre junto com o nome da Grossetti, é agro desde as raízes, né, porque a família já vem do agro. Meus dois avós já vêm do agro, meu avô materno foi professor da Federal, do Paraná, fez mestrado no Texas, o meu avô paterno teve fazenda no norte do Paraná, então é uma família aí que é agro desde as raízes, nós temos uma paixão pelo agro. Vamos citar o nome de todo esse povo aí, começando pelo seu pai. Então, vai lá, meu pai é o Ricardo Figueiredo, minha mãe a é sua a mãe? Rita. Né? O meu irmão, a minha irmã é a Priscila, daí tem o Guilherme, né, o diretor comercial, e daí tem a Jéssica. E a sua mãe, que você não citou Rita. ainda? Hein? Minha mãe é a Rita. Tá. E o seu avô paterno? O meu avô paterno é o Ataíde de Figueiredo, e meu avô materno é o Oswaldo Andrzejewski, que foi professor da Federal do Paraná. Quando eu fui fazer mestrado na Federal do Paraná, eu tive a grata surpresa e orgulho de ver a história que ele deixou, o legado que ele deixou na Federal do Paraná. E eu, meus irmãos e meus pais tivemos a oportunidade de visitar a Universidade do Texas, onde meu avô fez o mestrado. A gente conheceu o local onde ele morou, com a minha avó. Minha mãe na época era bebê e tinha o irmão mais velho, né? Na época os dois bem crianças. Bela formação. Você sabe que eu não sou novinho, eu acho que o seu Ataíde está na lida ainda? Não, infelizmente meus avós já faleceram. Já faleceram. Tá infelizmente. Porque eu queria ter a oportunidade de ter conhecido, contar as histórias desses desbravadores da ciência agronômica, né? Que é isso que a gente tem que dizer. Olha, agora vocês estão numa nova fase. A geada negra, lembra a geada negra no café? Desculpe? No norte do Paraná? Lembra a geada negra no Paraná, no café? Sim. Meu avô enfrentou isso, foi uma época bem difícil para os agricultores, né? Nossa, a história, pois é. Precisamos contar essas histórias, quem sabe, se Deus me permitir, de contar as histórias do agro na sua essência. Mas agora a Agrosset está numa nova fase, virou uma empresa multinacional? Isso, nós estamos hoje em 12 países, tá? Além do Brasil, e temos 3 sedes, né? Temos a sede do Brasil, do Paraguai, do México, 4, né? E dos Estados Unidos. Puxa vida, que bom. E nesse caso, o Nordfoz é o carro-chefe da Agrosset agora? Dos biológicos, ele vai virar o nosso carro-chefe da área de biológico. Nós hoje temos uma produção, a gente responde, né, por 35% da produção de inoculantes do Brasil, e o Nordfoz vai vir agregar essa participação do mercado. E vamos utilizá-lo já nesta safra? Já está sendo utilizado. Muito bom. A soja já está sendo plantada com Nordfoz no Brasil. Ó, que beleza. Então tá, vamos ver os resultados, vamos acompanhar. Esperamos que o Tempo e Dinheiro tenha essa possibilidade de estar junto com o Nordfoz para acompanhar a evolução da safra com esse protetor e indutor de crescimento biológico, né, com as bactérias do bem, o 3 em 1. Agora, eu queria, para encerrar, Andréia, uma visão de futuro por sua parte, tanto do Nordfoz, tanto da Agrosset, e com você como pessoa, como é que você está vendo o futuro, não só da economia agrícola, mas do nosso país? Como é que você vê daqui para frente? Qual é o seu olhar? Olha, João, eu tenho um olhar muito otimista. Eu acho que o
o agro brasileiro ele é poderoso, no sentido de que o brasileiro ele tem uma característica de adaptação incrível. Então, visitando os outros países enxergam o Brasil como um exemplo do agronegócio. Eles respeitam muito o nosso país, com relação às tecnologias desenvolvidas aqui e com relação ao que nós construímos no país. Hoje, nós temos uma expressividade mundial muito grande na área de agronegócio. Nós precisamos nos valorizar, que nós somos muito bem vistos no mundo por conta disso. E a parte biológica, comparada ao restante do mundo, o Brasil está muito adiantado. Nós temos aí a doutora Maria Ângela Hungria, que leva premiações ao mundo, mostrando o quanto o país está avançado na pesquisa com biológicos. E eu, pessoalmente, acredito que o futuro será o equilíbrio, o equilíbrio entre químico e biológico, assim como tudo na vida, é o equilíbrio. Na natureza é o equilíbrio, na nossa vida, para a gente ter felicidade é o equilíbrio. No agro, quanto mais equilíbrios nós buscarmos, mais produtividade teremos e mais sucesso também. Uma palavra muito bonita, viu, André? Meus parabéns, Esperamos Obrigada. realmente que a gente consiga evoluir juntos. Só para acrescentar, não é por mero acaso que eu tenho aqui o meu globo terrestre. Basta que os produtores tenham um pouco mais de atenção ao que acontece no mundo, e aí você compara as áreas geladas do Canadá, da Sibéria, dos Urais chineses, aquele desertão da China, os desertos das Arábias, da África, para você ver a importância da agricultura brasileira de alimentar o mundo. Fala, mas que coisa mais arrogante, falando que está alimentando o mundo. Sim, não tem outro lugar que tenha solo, água, solo fértil, água disponível, clima, e gente querendo plantar, como o pessoal da Agroset. A gente responde, se eu não me engano, por 43% da quantidade de soja do mundo, Junto com os Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos, acho que chega a 73%, mais ou menos, no mundo. Então, a gente precisa valorizar isso, a importância do Brasil no mundo do agronegócio. É importante. Muito bem. André de Figueiredo Ziroldo, Agroset, o agro desde as raízes, muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho e pela oportunidade. Vamos juntos acompanhar a safra, vamos juntos crescer, vamos juntos rumo ao futuro. Obrigado, Andréia. Um beijo. Obrigada a você, um beijo também. Até a próxima. Muito bem, amigos do Tempo e Dinheiro, mais informações técnicas, com muita honra e prazer, vamos trazer para vocês aqui ao longo da nossa programação. Daqui a pouco, mais informações. Seja o produtor rural muito bem informado aqui no nosso Tempo e Dinheiro e vamos em frente.